Olá, eu sou o pastor Sidney e este é o quadro Pastor Responde. A pergunta que temos hoje é a do irmão Maurício. Ele pergunta o seguinte: a igreja passará pela grande tribulação? Bom, irmão Maurício, eu particularmente creio que a igreja passará pela grande tribulação, até porque eu tenho textos bíblicos suficientes para me dar esse respaldo. Existem umas correntes teológicas pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas, E tudo tem a ver com o arrebatamento, se nós passaremos pela tribulação antes do arrebatamento, ou se nós não passaremos, seremos arrebatados antes da grande tribulação, ou durante a grande tribulação, Essa ideia do pré-tribulacionismo é uma corrente teológica muito recente, ela tem uns 250 anos aproximadamente, Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 7 e 8, diz assim: Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Capítulo 13 de Apocalipse fala da besta que emergirá do mar, do anticristo, que pelejará contra os santos e os vencerá. Então foi dada autoridade ao anticristo que pelejasse contra os santos na grande tribulação. Então nós estaremos passando, conforme a referência lida, pela grande tribulação. Mas ainda eu queria te dar mais um texto, que é palavras do próprio Jesus Cristo, relatadas por Mateus no capítulo 24 do seu livro. Ele fala sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo vai falar sobre esses 3 pontos. E a partir do versículo 15 do capítulo 24, Jesus diz o seguinte: Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais a grande tribulação. E olha que interessante, versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, Jesus Cristo fala que por nossa causa, esse tempo de tribulação esse tempo de sofrimento seria abreviado pela misericórdia de Deus. Então, nos dá base para acreditarmos que nós passaremos pela grande tribulação, entre outros tantos textos, Agora, fundamental também entender é o seguinte: como Jesus Cristo nos encontrará, como estaremos firmados, como a nossa fé estará firmados durante este período de grande tribulação. Será que negaremos a Cristo ou será que morreremos por Cristo? No versículo 29 do capítulo 24, Jesus Cristo fala assim: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos
dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus Cristo voltará para reunir todos os seus escolhidos, todos os seus escolhidos. Muitas vezes os cristãos querem um conforto, né? E às vezes até não querem passar pela grande tribulação, mas a verdade é que a Igreja de Jesus Cristo sempre foi perseguida. Muitos cristãos morreram por Cristo, né? E nós experimentaremos a grande tribulação. É muito confortável pensar que Jesus Cristo arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. Era talvez o que muitos desejam e desejariam, né? Mas se passarmos, passaremos com Cristo. Se passarmos, passaremos por Cristo. O que importa é que Cristo voltará para nos buscar. E a pergunta que se faz então é como Jesus Cristo nos encontrará. É disso que temos que cuidar. É disso que temos que cuidar. Como estamos andando diante de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.